Ele já foi chamado de pai participativo, aquele que dava uma forcinha nas tarefas domésticas, ajudava a mulher a cuidar dos filhos. Mas essa figura está mudando. Uma campanha do Fundo de População da ONU, batizada de Pai Presente Importa, propõe a paternidade responsável. Embora ainda seja minoria, essa nova geração de pais já começa a pressionar aqueles que ainda insistem no papel machista do provedor. Chego, janto, limpo a cozinha, né, guardo as louças. Final de semana eu que faço a comida, né, para dar um descanso para ela também. Primeira fralda da Isabela, quando chegou em casa, eu que troquei, coloquei ao contrário. É nesse bom humor que Tiago dá um simples recado. No dia a dia com a Jaqueline, as tarefas da casa são divididas. É assim há 8 anos, desde o casamento. Antes das crianças a gente dividia praticamente tudo, né? Porque os dois trabalhavam, um cozinhava, o outro lavava a louça, um lavava a roupa, o outro passava. Veio a Isabela e 5 anos depois o Gustavo. Aí o casal teve que organizar ainda mais a rotina para dar conta de tudo. Tem dias que ele acorda, eu acordo e falo, vou descer para fazer a mamadeira do Gustavo e já faço café. Aí se eu tô tomando café, ela troca ele, senão eu subo, eu troco, dou a mamadeira dele, ela vem tomar o café dela. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, os brasileiros dedicam quase 17 horas semanais aos afazeres domésticos. Mas em relação aos companheiros, as mulheres ainda investem o dobro de tempo. Felizmente, na casa da Jaqueline e do Tiago, as coisas são diferentes. E isso, para ela, não é nenhum privilégio. Eu acho que todos deveriam pensar assim, mas tem muitas amigas que o marido não faz nada. E ainda tem muito esse pensamento, né, de que o homem tem que ajudar. Não acredito que seja ajudar, né? A casa é nossa. Então todo mundo tem que cuidar, inclusive as crianças, né? Eu tenho que fazer igual, não é? Isso é de mulher, isso é de homem, isso é obrigação sua. Alguém vai ter que fazer. Mas será que os amigos também aplaudem toda essa disposição do Tiago? Eles falam, poxa, você fica fazendo isso, chega em casa eu tenho que escutar um monte, né? Poxa, você faz e eu não faço, e aí a minha esposa fica brava comigo, né? Hoje recebemos o jornalista e escritor Marcos Piangers, a neuropsicóloga Edilene Peroni Benzic e o ator, roteirista e autor Érico Braz, conselheiro do Fundo de População da ONU. Que bom que nós conseguimos conciliar a agenda de vocês. Obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigado. Abrimos aí com essa reportagem mostrando o Tiago, contando tudo que ele faz ali na criação dos filhos. É exceção encontrar Tiagos aí pelo mundo? Nossa, ele participa da criação. Eu confesso que eu fico um pouco desconfortável quando eu estou até imaginando a câmera vindo, a repórter pedindo, lava a louça ali para a gente pegar umas imagens e tal. Uma coisa que deveria ser mais comum mesmo e que não deveria ser colocada também numa posição de tipo, uau, né, que diferente. Eu tenho uma amiga que mora num país um pouco mais desenvolvido, mais evoluído que o nosso, e ela foi esses dias num parquinho com os filhos e aí olhou ao redor e só tinham pais brincando com as crianças. E aí ela disse, uau, assim que é um país... Sabe, em que não é coisa de mãe fazer uma coisa de pai fazer outra coisa, é todo mundo aqui. Pode o pai estar tirando licença e ficando com os filhos, trazendo no parquinho, levando no pediatra, levando nas reuniões escolares. Eu acho que é... Nós ainda ouvimos, né, como a mãe falou na reportagem também, ele me ajuda, né, eu ajudo. E as mães ficam cansadas de ajuda, tem que fazer, não é? Agora dizer assim... Colocar dessa forma, eu ajudo, de certa forma não diminui também a responsabilidade? Sim, com certeza. Esse é o novo papel do pai. Eu penso que os pais estão mudando muito o seu desempenho dentro da família. Não só com a esposa, mas também junto com os filhos. Os filhos precisam dessa intimidade maior com os pais. Os pais, como você falou, têm tentado participar muito mais da vida dos filhos, da rotina diária. Eles marcam consulta, eles vão discutir método escolar, eles vão na dentista, tomar junto as decisões. Então, eu vejo que o novo papel do pai está mais assim, de parceria, do que só de ajuda. Ele não é só ele é um coadjuvante, importante no papel ali. Ele também, na verdade, é um protagonista da educação dos filhos, que antes, há anos atrás, no século passado, cabia só a mãe. Sim. O pai era simplesmente o provedor. Ele trazia o dinheiro
tinha uma postura mais autoritária e emocionalmente distante. Era mais ligado ao material e menos ao afetivo, então, Com né, certeza. Bom, primeiro, boa tarde, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Nessa semana, que é uma semana do Dia dos Pais, né? E hoje é um dia que a gente realmente abre esse final de semana. Mas é interessante nessa matéria uma informação que como é o nome dele? Tiago, né? Ele lança, ele diz, eu estou fazendo isso para dar um descanso para a Jaqueline. Eu acho que aí está o ponto que talvez a gente precise ressignificar. Isso não pode ser uma atividade para dar um descanso. Porque quando você dá um descanso, você também pode tirar o descanso. Isso automaticamente torna relativo, né? Eu acho que tem que ser uma obrigação de todo e qualquer pai, porque a partir do momento que você gera o filho, você tem participação na criação dele. Você pode abrir mão, como muitos fazem, né? Não querem assumir, não pegam essa responsabilidade. Mas a partir do momento que a gente ressignificar o papel do pai e, inclusive, entregar a ele a noção de que ele não tem a liberdade de dar e tirar o descanso da mãe, eu acho que a gente vai conseguir colocar o pai no lugar certo, que é o lugar de dividir com a mulher a paternidade e a criação daquela criança. É interessante que num determinado momento a gente fala na matéria que ela continua trabalhando mais. De que adianta você dar um descanso para quem trabalha mais? O ideal seria a equidade. Ou a gente trabalha muito junto, ou a gente divide as tarefas e trabalha igualitariamente, né? Para que a gente possa ter um tempo de criar os nossos filhos da melhor forma. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é perfeito e fundamental. A ideia de que o homem ele não está ali simplesmente ajudando, a ideia da família como um time. Sim. E todo mundo dando, não 50%, 50%. Vou dividir. Né? Porque não tem como calcular quanto de louça você lavou e quanto de chão você limpou. Desculpa, em quantos dias você lavou a quantidade de louças? E quantas fraldas você trocou? Né? Se a gente tem, se a gente tem 30 dias e 15 dias eu lavo, 15 dias você lava, então existe uma equidade. Estou dando um exemplo bem simples. Agora, Marcos, você é referência nesse assunto aí, né, da paternidade responsável, da palestra sobre isso. Agora eu fico pensando assim, porque há muito ao que ensinar sobre esse assunto. Preciso ensinar o que é dito. O que eu acho que é mais importante é que a gente, homens, percebam, porque também eu demorei para entender isso é um processo, eu acho, de entendimento, que não é só pela mulher, não é só pela esposa que você vai fazer isso. Minha esposa está metendo pressão agora para eu ajudar em casa, porque você ajuda, né? Como foi dito na matéria, eu preciso também ajudar. Não é só por ela, velho. É por você. É porque você vai se tornar um homem mais completo, mais sensível, mais realizado, mais próximo da família e, portanto, com menos arrependimentos. É por você e é pelo seu filho também, não é, Edilene? No sentido de que o que essa mudança de comportamento vai gerar lá na frente? Quais as consequências? Quando essa criança vai se tornar um adulto, quando ela tiver justamente essa relação mais próxima com o pai. Exatamente. Então, quando ela tem um pai próximo, afetivo, participativo, ela vai ingressar no mundo adulto de uma maneira mais segura, mais confiante, com uma boa autoestima, sendo capaz de estabelecer relacionamentos sociais e enfrentar os desafios da vida, os impasses. Então, a repercussão e a importância que o pai tem na vida de um filho é extremamente importante, mas eu penso também que muitos pais não sabem disso. Então, eles precisam, de fato, como você falou... Não sabem por quê? Por conta de uma cultura enraizada há muito tempo? Culturalmente, eles vieram, né, de um sistema onde o pai tinha que só fornecer os limites, a autoridade e sustentar a família. Né? Então, a mãe e os filhos eram submetidos e subjugados nessa condição. Nós temos uma influência fortíssima dessa cultura. E acredito que agora os pais precisam reconhecer um novo papel que eles exercem. E também tem a disponibilidade, como você falou, tem pais que têm disponibilidade para isso. Eles desejam exercer o papel de pais de uma maneira completa. Vamos aproveitar, ilustrar um pouquinho essa conversa aqui com a sua família. Tem várias fotos aí com a sua família. Como que é o pai? A nossa família, eu tenho aí Mateus, Gabriela, que são filhos que foram me dados, assim, já, né,
pela natureza e tal. E assim, a gente, como você vê ali, a gente tem uma mesa, é engraçado que as mesas do almoço da gente sempre funciona como fórum, né? A gente está sempre discutindo algum assunto que eles trazem e, assim, é a melhor forma da gente contribuir na construção dos cidadãos que eles serão no futuro. Mas é engraçado que isso tem muita relação direta com o que o Fundo de Populações das Nações Unidas tem proposto nessa campanha agora do Dia dos Pais, né? Que é primeiro reconhecer de que o homem realmente tem que interferir. Ele, quando faz isso, ele é provado de que ele tem uma satisfação melhor na vida, de que se contribui melhor para o crescimento daquele adulto do futuro, né? E eu acho que essa é uma das preocupações que a gente tem que ter no âmbito nacional, se não mundial. Eu costumo dizer para os meus filhos, né? Engraçado, faltou ali Érica, que é uma terceira filha também, tem 15 anos, fez 15 anos agora, que tudo que a gente está fazendo agora, eu não estou fazendo como a gente costuma dizer, estou fazendo para o futuro. Não, eu estou fazendo para o agora. Eu preciso que eles aprendam, inclusive Mateus, ser um grande pai com as minhas atitudes. Né? Então, essa responsabilidade de ser um grande pai está dentro da minha casa diariamente. Sem dúvida. Agora, sim, o Marcos colocou também aquela questão, o pai vai fazer por ele também, não é? Antes tinha muito essa questão do pai como pai autoritário, né? Sim, então, olha, vê lá que eu vou contar para o seu pai. Então, não é? Quando seu pai pensando chegar, nisso, você vai ver. aí a gente pensa, que lembranças, não é? Que o pai quer deixar lá para frente. Será que é desse... Eu acho que essa geração... Desse pai que traz medo, não é? Acho que essa geração de pais participativos, assim, como o Érico, como vários pais que hoje em dia são mais efetivos, que estão entendendo o seu papel, que não é ajudar e que é realmente fazer o melhor que ele consegue fazer, é fruto desses pais que eram talvez mais autoritários. Então, nós, no momento que a gente vira pai, a gente diz, cara, aquilo não funcionou, aquilo não funciona e eu quero dar para os meus filhos uma relação melhor, de mais qualidade. E, da mesma forma, eu acredito que alguns pais de hoje em dia, da nossa geração, foram inspirados por pais bons. Porque, sim, existiam exceções, existiam grandes pais nas gerações anteriores que inspiraram e que formaram esses pais que hoje são participativos, carinhosos e que estão dando o melhor para o seu filho. Tem imagens também da família do Marcos, também, para nós mostrarmos aí? Não sei, só se acharam na internet. Mas você é pai também? Tenho duas meninas, a Anitta e a Aurora. A Anitta tem 13 e a Aurora tem 6. É bagunça. Agora, falando um pouquinho da questão da mulher também que está assistindo essas mudanças, porque tem mãe também que centraliza tudo. Não, porque foi acostumada a isso, porque aprendeu assim. Então, também é preciso chamar a atenção dessa mulher, que é importante, sim, dividir para ela não centralizar tudo e para que haja confiança também, não? Você pode fazer que vai dar certo. Pode começar colocando a fralda errada, mas vai depois acertar. Esse é o problema, né? Porque as mulheres são perfeccionistas e acham que os maridos têm que fazer exatamente como elas fariam. E eles não fazem, cada um tem seu jeito de fazer. Então, a mãe também tem que abrir um pouco mais essa permissão para o pai poder participar, mesmo errando, fazendo do jeito dele, flexibilizando. E eu gostaria também de falar um pouquinho das mães que se separam. Então, hoje em dia, tem grupos de pais se reunindo, tentando exercer os direitos de pais. Porque por conta de uma relação que não deu certo, e talvez a mulher tenha, de fato, se sentido muito prejudicada, injustiçada, algumas mães, elas não permitem a convivência dos filhos com os pais. Por conta de várias coisas, mas eu penso que elas deveriam ter também uma orientação e uma conscientização da importância do papel do pai, mesmo que ele esteja morando em outra casa, mesmo que o casamento não tenha dado certo, mas que ela valorize a importância dessa relação. Dessa criança, exatamente, né? que ela consiga diferenciar o que ela viveu com esse homem que não deu certo, mas o que o filho tem que viver com o pai. Então, ela teria que, hoje em dia, a mulher teria que liberar, né, estando bem consciente da importância do papel do pai na vida desse filho. Bom, e é um assunto tão importante, essa mudança de comportamento, é tão urgente também, que chamou a atenção do Fundo de População da ONU, que lança a campanha Pai Presente Importa, com a participação do Marcos, do Érico, que estão aqui. Vamos ver um trecho do vídeo que o Érico gravou. Quando o homem se torna pai, torna-se também o responsável pela educação, pelo cuidado e pelo acompanhamento.
é estar ao lado da criança desde a gestação. É trocar fralda, ensinar a levantar quando cair, é fazer dever de casa e levar ao médico, é dar comida, é garantir a escola, é ensinar a ter respeito, a conhecer limites e assumir responsabilidades por toda a vida. Ser pai é aprender a cada dia e saber que, junto com a criança, a paternidade lhe dá a responsabilidade e o prazer de trabalhar por um mundo melhor. Érico, inclusive, né? É, muito bom. Você que, inclusive, é conselheiro do Fundo de População das Nações Unidas, né, Érico? Eu queria que você falasse um pouquinho, além do papel dos pais, das escolas também, pensando no amanhã, não é? Que crianças, né, que futuros pais nós estamos criando. É engraçado, quando a gente fala disso, eu não posso deixar de abrir também um recorte racial dentro disso. A gente sabe que a maioria da população no Brasil é negra e essa população, ela está escoada, empurrada para as periferias, que são as favelas, os morros, os subúrbios e tal. Essa galera, esse povo, essa população, ela automaticamente ela é mais carente de informação. E tem como consequência da história, como legado da história, essa falta de pai, essa falta de reconhecimento das referências positivas, as exceções. Só para você ter noção, é muito raro alguém numa comunidade, num bairro, ter uma foto com seu avô, com seu bisavô, que foi exemplo de pai, ou sua avó que foi exemplo de mãe. A ONU chama até atenção nessa campanha para esse ponto, justamente, mostrando que mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai, no registro de nascimento. E essa maioria está empurrada para as periferias. Então, eu não posso deixar de fazer esse recorte dizendo que essa campanha teria mais eficácia se a gente conseguisse chegar onde a hashtag não bate, onde não consegue ir lá no fundo, onde não tem fiscalização, onde a estatística não vai, onde a gente não consegue contar um por um que não tem pai, que não foi registrado, que não tem mãe, que tem mãe sem pai. Eu acho que essa campanha ela tem uma importância, vai ganhar uma importância maior se a gente conseguir realmente que os pais, as mães, todos nós, os filhos que já são grandes, consigam abraçar ela e disseminar por todos os lugares que a gente conseguir passar. Acho que o primeiro desafio da gente é esse. Claro que existem desafios em outras esferas da constelação social que nós temos, né? As famílias não negras também têm seus problemas, né? Porque é comum e é inerente às famílias brasileiras e a gente, do Fundo de Populações, estamos ligados nisso, tanto que a campanha ela tem uma estética que contempla todas as raças. Você pode ver ali brancos, negros, mulheres brancas, pessoas que se intitulam misturados, né? Do ponto de vista do gênero, a gente tem homem, mulher, pessoas trans, homossexuais, o amor no sentido pleno, porque esse é o objetivo, é que todo mundo entenda que ser pai é necessário desde que haja um outro parceiro para criar aquele filho. Sem dúvida, muito bem. Depois dessa, vamos fazer um respiro, então, aqui e a gente volta já. Já estamos de volta ao Panorama, onde falamos sobre paternidade responsável com a gente, jornalista e escritor Marcos Pianges, a neuropsicóloga Edilene Peroni Benzic e o ator, roteirista e autor Érico Braz. Edilene comentou com a gente aqui que tem poucos estudos que falam dessa questão, não é? Exatamente. A responsabilidade do pai. Falando de mãe, tem aí inúmeros estudos e vivências. Mas isso diz muito, né? Não ter muitos estudos já é um sinal importante. Já é um sinal importante. Eu até estava conversando com você, você até colocou algumas novas contribuições aí, né, da ciência, mas cientificamente, na área da psicologia, nós encontramos poucos estudos referindo da importância do papel do pai no desenvolvimento da criança. Então... Eu li algumas coisas mostrando, por exemplo, que um pai ausente, né? Em famílias de pai ausente, a gente é um país com 20 milhões de mães solteiras, né? Minha mãe é um desses casos. 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Alguns dos nascimentos em algumas cidades, Rio de Janeiro e Manaus, com mais da metade das mães no sistema público de saúde, tendo filhos sem o pai estar do lado no hospital. Então, assim, a gente vive um país com falta de pai. Que o pai, não só o pai participativo, mas um pai dentro de casa é um luxo, né? Especialmente na periferia. E aí a gente vê algumas consequências disso. Em famílias em que o pai não está presente, a menina ela se envolve mais cedo em relacionamentos sexuais, engravida mais cedo. E muitas vezes é abandonada mais cedo. E aí que se torna um ciclo, não é? E isso vai se perpetuando, não é? Eu acho que a gente tem aí uma grande missão, que inclusive eu estou escrevendo num livro, que devo lançar no final do ano, que é a desconstrução desse mito,
né? Tem um mito aí de que o pai é que pode regular, e aí quando a gente não tem ele na família, por um motivo qualquer, tudo se abandona, tudo fica desregulado. O pai é a chave. Não, tem mães aí que são mães e pais, né? E que funcionam muito bem. Sim, Infelizmente ou felizmente, tem as duas funções ali, tem as duas bolas do malabares da família na mão, né? Que funciona como mãe e cumpre essa função de pai também. Eu acho que a gente precisa desmistificar e ressignificar algumas funções dentro da família. A gente, por exemplo, tem algumas famílias que os irmãos mais velhos, eles assumem essa paternidade, né? Muito forçadamente. Começa a trabalhar muito cedo, larga a escola, enfim. Tem coisas que eu acho que a gente precisa, além dos estudos, né, perceber na nossa sociedade como a gente pode desmitificar, né, o papel do pai e ressignificar. Né? Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo hoje, que é um tempo de rede social, em que tudo se dissemina muito rápido, é muito fácil a gente fazer isso. Basta a gente ter atitudes que sejam direcionadas para esse tipo de desconstrução. Aproveitar para chamar aqui também um trecho do vídeo, mas dessa vez do Pianger participando aí nessa mesma campanha, então, da ONU, Pai Presente Importa. Por exemplo, a mulher não deixa de ser mãe quando sai para trabalhar ou quando pensa em se desenvolver pessoal e profissionalmente. Do mesmo jeito, o pai não deixa de ser homem quando realiza tarefas domésticas ou quando cuida do bebê, troca fralda, dá de mamar, essas coisas. É preciso, desde muito cedo, mostrar para a criança que existem valores e modelos e que as responsabilidades pela família e também pelo cuidado com todas as pessoas que a gente ama devem ser compartilhadas. Um pai presente importa. Pois é, muito bom. Legal, né? Muito Importa, legal. Importa, né? E Pianger, você chama a atenção justamente para essa divisão de tarefas segundo o sexo. Como convencer esse homem de que se ele ali fizer tarefas que antes exclusivamente femininas, não vai deixá-lo aí menos homem, menos macho. Né? Bom, a gente tem aí uma geração que já foi educada, desde que é pequeno, que você tem que ser forte, que o homem não chora, que o homem paga as contas, que o trabalho de criança vai ser da sua mulher. Então já cresceu com essa visão. E aí ele tem que ser desconstruído e aí reconstruído como um novo homem, um homem de 2018 e não de 1818, né? Um homem que entende que ele está vivendo numa época em que, poxa vida, esse romantismo ao redor da mulher se realizar apenas em casa, apenas na família, é completamente fora do que a gente vive hoje em dia, né? Então, não tem, acredito eu, papel de pai e papel de mãe, é um papel do time, todo mundo fazendo o que pode. Papel de mulher, papel de homem, não é? A mãe muitas vezes está no mercado de trabalho e muitas vezes ganha mais que o homem, e o homem não precisa ficar constrangido. Poucas vezes as também. mulheres ganham mais que os homens. Vou corrigir. É pesado também colocar dessa forma, não é? Esse peso para que o homem não chora, não é? Isso na verdade, é um crime, né, do ponto de vista psicológico, porque o homem é um ser humano. Ele também chora, ele também tem limites, ele também tem inseguranças. E, então, isso fez parte de uma educação antiga, onde muitos homens hoje em dia não se permitem e ficam desconectados do afeto, justamente porque ele não pode senti-los. E aí a gente morre antes, a gente se deprime mais, a gente se suicida. Exatamente. Isso tem uma consequência Mais no futuro. ansioso. Desculpa, porque esses sentimentos todos que são reprimidos na infância, já é provado que em algum determinado momento da vida, ele vai sair por algum lugar. Quer seja num soco, quer seja num tiro, quer seja num chute, quer seja numa ofensa verbal, num olhar violento, numa doença, isso pode se manifestar de qualquer forma. E a gente precisa, nesse momento de desconstrução desse homem do 2018, que não o do século 17, 18, que ainda impera conceitualmente no meio da gente, é importante que nesse momento de desconstrução a gente ensine esses novos homens a equidade que eu falo tanto. A gente não tá pedindo que as mulheres sejam mais que os homens, mas que a gente divida a responsabilidade de ser pai e mãe dentro de uma família. E a chegada do filho é meio que a chance do homem poder se emocionar, né? Sensibilizar e chorar, e falar eu te amo, e se curar de todos esses traumas infantis e dizer, cara, agora eu vou fazer diferente. Ele consegue retomar a infância, né? Criando o filho, brincando, participando. Exatamente. Ele entra em contato com a criança interna dele, do filho que ele foi também.
Infelizmente, nós estamos chegando ao fim já. Por quê? Pois é. A gente volta amanhã. Tem tempo para um recadinho final, algo que vocês não disseram aqui. Se vocês estão otimistas nesse sentido, olhando para frente na formação de gerações aí mais igualitárias. Não é? Tenho sim. Eu acho que ser pai também transcende o ato sexual. Eu sempre acho que na condição de que nós estamos no Brasil, se cada pessoa, cada homem que passa na rua e vê uma criança e desprender dele, nem que seja 1 minuto, para ser pai, quer seja do ponto de vista de prestar atenção, de conversar, de procurar saber, se preocupar com qualquer criança no mundo, eu acho que a gente vai conseguir implantar melhor essa imagem e essa perspectiva do novo pai de 2018 em diante. Muito bem. Edilene. Eu gostaria de falar o seguinte, às vezes o pai, não existe um pai físico presente, né? Mas existe às vezes um avô, um tio, um padrinho, e eu penso que a criança ela pode conviver e estabelecer um senso assim de identificação, de desenvolvimento de normas, de valores de conduta também com essas pessoas que representam o pai, né? Na figura de outra pessoa. Sim. Que não de fato seja um pai físico, como você falou, sim, né? Que às vezes muitas famílias não contam com o pai físico, mas pode ter um parente próximo no qual poderia ser uma figura positiva para aquela criança poder interagir, se identificar, enfim, conviver e ter esse respaldo. É importante falar, né? Isso para abrir a mente justamente para essas tantas outras configurações de família. Exato, né? Exato. Bom, o nome da campanha é Um Pai Presente Importa, e eu acho que tem um problema sério na periferia, nas classes sociais mais pobres, mas também nas classes sociais mais ricas. Sim. A gente vê pais que estão só trabalhando em uma sociedade obcecada por consumo, por dinheiro, deixando então seu filho abandonado ou na frente de um tablet, de um celular ou da televisão. Se tornou a babá, né? Tão mais simples, tornou a babá. Então, eu acho que vale o Dia dos Pais para a gente fazer essa reflexão. Como é que eu posso ser um pai presente, de fato, sem ruídos na frente, prestando atenção no meu filho e me tornando um pai personalizado para aquela criança, para que ela cresça completa, com limites, mas também com muito afeto. Porque pai presente importa. Para terminar, que eu acho que tem mais um segundo de vocês dois que são pais. Quem não está aí, quem não é esse pai presente, está perdendo o quê? Perdendo de viver. Está perdendo de viver no sentido pleno da palavra viver. Quando você gera vida, você está desprendendo de você um pouco do viver e é necessário você se reconectar para viver plenamente. Bonito. Falou tudo, isso aí. Muito bem. Uma delícia a conversa com vocês aqui hoje. Obrigada, agradeço muito a presença. Vou deixar aqui a dica de leitura, mas sobre esse assunto também. O Papai é Pop e o Papai é Pop 2. E também tem o endereço da campanha da ONU para quem quiser saber mais detalhes. Quem quiser acompanhar a gente, vai nas nossas redes sociais, @EricoBraz. Aê, muito bem. Isso aí. Valeu. Até uma próxima. Até a próxima. Nós vamos terminar com uma homenagem aos pais. Nós preparamos um clipe com as fotos que você mandou pra gente. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bucha vem sombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado